Olá, queridos irmãos e irmãs. Este é mais um vídeo do Estudo das Escrituras, sendo mais específico sobre o livro de Mórmon. E dessa vez será o capítulo 10, dando continuação, é claro, do vídeo anterior, que foi capítulo 8 e 9. Pois bem, vamos lá. Leí prediz o cativeiro na Babilônia. Fala da vinda, entre os judeus, de um Messias, um Salvador, um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Leí fala da morte e ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nefe fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão, aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora eu, Nefe, continuo a fazer estas placas, um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam. Sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou, em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a este Messias, de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as tuas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, e que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus, e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos, e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios, e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor, de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E também que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. E com todas essas palavras, meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda, no vale de Lemuel. E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo,
que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente, achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa provação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre, e o Espírito Santo dá-me a autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Uma coisa que nós podemos ver neste capítulo 10, e talvez não seja um capítulo muito longo, mas o capítulo 11 é um capítulo longo, é que Lei teve as suas visões a respeito do povo de Jerusalém, e, de novo, novamente, a partir do Espírito Santo, ele disse essas coisas, ele testificou que o Espírito Santo falava com ele, que o Pai Celestial falava com ele. E Nefe nos diz aqui, nesse capítulo 10, de que nós podemos perguntar ao Pai Celestial se o que ele nos diz é correto. Posso dar um exemplo? Vamos dar um exemplo que eu tive uma visão, ou que eu falo a respeito desse livro, que eu digo que é verdade. E posso falar também que Deus me deu uma visão a respeito de determinado tema. E você sim tem o livre-arbítrio de acreditar em mim ou não a partir da fé. Mas caso não acreditem, é como eu venho dizendo já há vários vídeos atrás, vocês podem orar ao Pai Celestial para saber a confirmação de todas essas coisas. Porque, como diz aqui, no versículo 19, pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Deus aqui, ele nos diz que ele, através do Espírito Santo, ele nos revela os seus segredos, ele nos revela a verdade. Porque Deus é Deus porque ele é um Deus de verdade, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de promessa. E Deus é Deus porque a palavra dele, no momento que ele a disse, ela não muda. Deus é um só, tanto no passado como no futuro, e tanto no futuro como no passado. E eu testifico que o livro de Mormon é verdadeiro, porque eu orei ao Pai Celestial. Eu fui ministrado muito novo, eu fui ministrado pelas Sisteres, e acredito que elas nem vão assistir esse vídeo, porque elas já devem estar muito mais velhas do que eu, elas devem estar por volta dos 40 anos hoje em dia. Eu tinha 10, 11 anos na época, e muitas das palavras eu não entendi. Mas eu lembro das histórias do livro de Mormon, eu lembro de Nefe, eu lembro de poucas coisas. E já mais adulto, eu comecei a conversar com os missionários de novo, dessa outra geração, que na época elas nem haviam nascido ainda, ou estavam nascendo na época ainda. E eu fui novamente ministrado, e dessa vez eu pude entender. E muitas das coisas que eu tinha dúvida, quando eu chegava em casa, no meu quarto, eu orava ao Pai Celestial e perguntava para ele se o que eu tinha ouvido na ministração era verdade. Se o que eu ouvia lá na igreja aos domingos era verdade. Ou se o que estava escrito nesse livro era verdade. Ou em todas as escrituras concernentes à igreja ou à história da igreja. E o Pai Celestial, ele sempre me revelava de uma forma que eu podia saber, que era o meu testemunho, de que era sim verdade. Assim como o meu testemunho foi através de oração e a leitura das escrituras, o seu testemunho pode vir de outra maneira. Pode vir através de um amigo, de uma pessoa querida, também através das escrituras, através da inspiração divina, através de um sentimento que ele arde no teu peito para sempre perguntar e perguntar. Porque o Pai Celestial, ele sempre nos responde de uma forma e no tempo certo que apenas nós entenderíamos. E esse é meu testemunho do porquê o livro de Mormon é o livro verdadeiro e porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o real evangelho restaurado nessa terra. É a única e verdadeira igreja nessa terra. É a única e verdadeiro lugar em que nosso Senhor Salvador restaurou o evangelho.
E esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês, sempre convidando vocês a orarem e perguntarem se este livro é realmente verdadeiro e se as palavras que eu digo a vocês são verdadeiras. E que vocês tenham o próprio testemunho. E quem tiver seu testemunho, peço que deixe nos comentários aqui embaixo, porque é muito interessante ver que a nossa religião, nós somos os santos dos últimos dias, mas popularmente chamados de Mormons pelo livro de Mormon, nossa fé se baseia em testemunhas. Eu sou testemunha do livro de Mormon pelos vários testemunhos que eu venho dando a vocês durante os vídeos e também na igreja aos domingos com meus amigos. E vocês, que são membros, também têm seus testemunhos. Somos todos testemunhas do poder de Cristo e do seu evangelho restaurado aqui nessa terra. Então eu peço que deixe no comentário o testemunho de você, se possível, e que não for membro possa também deixar as suas perguntas nos comentários que nós procuraremos responder. Mas a resposta que eu já deixo de antemão a vocês, que não são membros e têm dúvida, é que orem. Orem e peçam ao Pai Celestial a resposta para suas orações. Porque se forem feitas de todo o seu coração, e com diligência e com humildade, e também em busca de perdão, o Pai Celestial vai responder a vocês. E esse é o testemunho que eu gostaria de deixar, em nome do sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.